Antes que eu comece. Né? O Sócrates hoje, acho que deixa eu ver Sócrates. Sócrates está perdido hoje, Sócrates não veio, está com preguiça. Né? Foi, foi dormir. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar a senha aqui, porque tem a Isadora Esper está pedindo ali, né? Vocês precisaram de senha? Agora o negócio está tá complexo, né? O Zoom está querendo melhorar a segurança, né? Houve um questionamento aí sobre a segurança do Zoom. A gente precisa avaliar a segurança de todas as ferramentas aí que a gente tem disponíveis para uso tecnológico. A discussão da nossa aula de hoje será esta, né? Vamos lá. Então, já temos 26 participantes. Maicon, Vitor, sejam bem-vindos. E aí, meninos? Vocês leram? Vocês assistiram, na verdade, né, ao vídeo em que eu falo da... Deixa eu só desligar aqui esse... Desligar esse WhatsApp aqui para a gente poder conversar sem incômodo. Então, o que a gente vai conversar hoje, sobre o assunto que a gente vai conversar hoje, tem alguma relação com a proposta da semana que vem, né? Espero que vocês tragam muitas contribuições, porque até o momento vocês estão um pouco silenciosos. Mas o que eu compartilhei foi resultante de um diálogo, foi fruto de um diálogo que eu estabeleci com uma colega de vocês, com a Beatriz Xavier. Depois da aula passada, das aulas passadas, ela veio conversar comigo sobre essa revisão do papel do Estado na nossa sociedade, né? E talvez uma atualização, assim, uma reconfiguração do contrato social que é estabelecido com a população, né? Porque existem talvez novas ameaças, né, novas demandas que o Estado precisa considerar como possíveis ameaças à integridade, à segurança da população, né? A discussão que você já conhece, do Hobbes, John Locke, existem assim, né? A essa sujeição, né? Da população, que a população ela cede em relação às suas vontades individuais para o Estado, considerando a possibilidade que essa instituição, essa entidade político-administrativa oferece como garantias, né, de que pelo menos a sua integridade física será respeitada, né, e não haverá essa disputa aí restrita e sem limites entre todas as pessoas. E aí a Ana Beatriz leu, né, talvez uma parte ou o livro todo do Yuval Harari. Olá, alô, alô, aqui quem fala? Leu a parte do livro do Harari, ela veio conversar comigo, e ela questionou especialmente sobre qual é a postura, a conduta do Estado em relação à inserção massiva de recursos tecnológicos no cotidiano das pessoas, né? E aí implica especialmente o acesso à internet, a exposição que acontece de nossa privacidade, de nossos dados pessoais, familiares, profissionais, nas redes, nessa disponibilização desses dados, de forma que nós estamos suscetíveis ao controle desses dados, à manipulação desses dados, sem nenhuma, talvez, sem garantias legais, assim, ou sem restrições estatais que nos deem algum indicativo de quais são os limites do uso desses dados, né? Foi isso o questionamento que a Ana Beatriz fez, né? Que a gente estava dizendo, será que o Estado está preparado para enfrentar esses desafios? Claro que é uma questão que já tínhamos pulsante aí, né? Essa livro já estava uma questão assim atenta para que a gente precisasse pensar, refletir nela, só que ela se tornou ainda mais pertinente neste momento em que estamos, né? No momento em que estamos, no que por razão da pandemia, do distanciamento social, da quarentena, nós tivemos de recorrer ao uso da tecnologia para desempenhar algumas atividades, como essa que nós temos agora.
né? Estamos tendo aula à distância, utilizando o Zoom, Google Class, né? Então, o que a gente... Eu recortei um trechozinho lá do texto porque quando ela me falou do livro, é um livro que chama 21 lições para o século 21, né? Que é, não sei se vocês já ouviram falar do Yuval Harari, ele ficou muito famoso, é um professor de história israelense, ele ficou muito famoso pelo livro dele, se chama Sapiens, né? Uma breve história da humanidade, que é um best-seller traduzido para diferentes línguas, né? Para várias línguas e um alto número de vendas aí. E aí eu recortei um trecho do livro, que vocês devem ter visto lá, que faz parte de uma seção do livro em que ele fala sobre o recurso, né, ou sobre o desafio tecnológico, em que ele discute várias questões. Na verdade, o livro é uma seleção de palestras e de textos que o Harari tinha publicado em relação a diferentes questões, e uma delas é o desafio tecnológico, em que ele pondera alguns aspectos. Eu recortei um que é mais interessante para aquilo que a gente está vivendo hoje em relação à situação de pandemia, mas antes disso eu vou contemplar uma questão da qual a gente já tratou, que também é importante e que o Yuval Harari também comenta ali de forma bastante, digamos, um pouco fatalista, não sei se seria essa palavra, fatalista porque ele diz que o percurso que nós estamos vivendo ele pode ser fatal, né, de alguma forma. Por que eu digo isso? Nós já discutimos, né, vocês já discutiram, já devem ter lido alguma matéria, alguma reflexão, aí, algum texto, alguma discussão, visto alguma entrevista que fala, né, da perspectiva das relações de trabalho para as próximas décadas, né? E uma dos indicativos é justamente de que vários empregos, várias atividades humanas, atividades profissionais humanas, serão extintas nas próximas décadas, justamente porque haverá um processo de automação aí de várias dessas atividades, né? Até certo momento, até o momento mais recente, o que a gente tem observado, né? O que predomina, né? Mas a tendência é que essa situação se amplifique. Se predomina, né, que predomina até o momento, é a substituição de ações, de atividades físicas, né, de competências físicas dos seres humanos. Né? Aí a gente vê lá desde o processo de produção em série, lá assim, da mecanização dos processos produtivos, mas aí essa mecanização ela foi se refinando, né? E também a tecnologia foi adquirindo novas possibilidades aí, né, com os processos digitais, eletrônicos, até mesmo o uso dos algoritmos, né, da Big Data e tudo, dessas configurações de grandes programas aí, de grandes atividades de programação, né? E aí temos um processo assim, de refinamento da substituição das atividades humanas. Então, atividades finas, assim, que demandavam digamos, essas habilidades, por exemplo, manuais dos seres humanos, já estão sendo desempenhadas por máquinas, né? Ou por outros recursos que foram sendo desenvolvidos. Por exemplo, algo que eu mencionei nas aulas passadas, que é justamente a colheita do café. Porque não existe uma colheitadeira de café, porque sim, você não pode fazer como você faz com a cana-de-açúcar ou com uma plantação de arroz, né? Que passa a colheitadeira, né? Ou o milho mesmo, né? Que vai passando assim, e aí o pé de milho, né? O pé de arroz, arrozeiro, sabe como é que chama isso? Ele é consumido pela máquina, né? O café não, porque o café ele tem o pé de café ele tem você não planta um novo pé de café, né? Ele tem um ciclo produtivo, ali um ciclo natural ali de produção do fruto, né? Então você não vai destruir um pé de café, uma plantação de café, né? Para colher o fruto. Então o movimento ali era manual, né? Poderia ser manual para colher os frutos e tudo. Só que agora já cria né, uma recente isso, mas existe um recurso para vocês perceberem a dimensão do alcance, né, do poder da tecnologia, que é um instrumento sonoro que emite uma certa onda, né, uma certa frequência. Eu vou ser claro que isso é fruto de pesquisa e tudo, que faz com que os frutos maduros, especialmente os frutos maduros, eles vibrem, os frutos de café maduro vibrem e caiam. Então, assim, por uma questão, assim, uma onda sonora, imagina o uso de uma ferramenta de som para colher café. E, com certeza, isso vai reduzir o número de pessoas necessárias para realizar essa função. E aí, claro que aí aquelas tarefas que demandam maior qualificação,
né, ou menor qualificação, vão sendo ao pouco substituídas por um processo aí próprio da lógica de produção capitalista, em que tenta-se reduzir ao máximo os custos. Claro que o custo com a maquinário, com a aquisição de maquinário e de manutenção desse maquinário, ele vai ser inferior à contratação de pessoas e, né, a remuneração, se a gente de fato tiver um respeito aí às legislações trabalhistas. É claro que a gente tem uma revisão das legislações trabalhistas que a gente precisa ponderar, mas a tendência é que esse alcance da tecnologia e esse processo de substituição, ele atinja, ele se espraie, inclusive por atividades que aí implicam competências cognitivas, né? E aí o Harari, por isso que eu digo que ele é um pouco fatalista, porque muitos de vocês aí estão querendo ser médicos, né? Estão querendo fazer o curso de medicina e tudo mais. E o Harari aponta até para que médicos serão substituídos. Médicos, a atividade de medicina poderá ser desempenhada por um processo de inteligência artificial, um processo de programação. Por quê? Você tem uma máquina que está programada para analisar exame de sangue, radiografia, exame de urina, todos os tipos de exame, né? E dar um diagnóstico e indicar, prescrever lá um remédio. Você não vai precisar de mais médico. Que a máquina programada supostamente pode ser até mais eficiente, menos sujeita aos erros que são característicos de nossa humanidade falível, né? E isso, você imagina, médicos de uma profissão extremamente prestigiada na nossa sociedade pode ser desempenhada por máquina. Claro que isso aí a gente pensa, mas isso vai acontecer, isso aí parece ficção científica, isso aí é coisa da origem, né? De filmes de projeção assim para aqui a algumas décadas. Mas assim, olha, nós estamos percebendo que as mudanças estão acontecendo de forma extremamente acelerada, né? Porque se a gente pensar que o Facebook tem uma existência de um pouco mais de uma década, a gente, né, esse boom mesmo de acesso ao Facebook, e ele agora tem esse acesso, né, à aquisição, a empresa Facebook, né, adquiriu a posse, né, ou adquiriu a posse, né, tomou posse, né, comprou, adquiriu o controle de diferentes aplicativos, se transformou num império, né, um império digital. E as mudanças vão se tornando cada vez mais aceleradas, né? A perspectiva aí de que exista uma vinculação nossa com o nosso cartão de crédito, né? Por um reconhecimento facial, porque vocês podem perceber assim, que das grandes cidades, Goiânia mesmo, estão notando aí, há câmeras para todos os lados. As metrópoles, as megalópolis, como Nova York, por exemplo, como Tóquio, a presença dessas câmeras é mais ostensiva ainda, né? E o refinamento da tecnologia torna capaz de fazer reconhecimento facial com uma celeridade, uma capacidade muito extensa, né? E aí, por exemplo, o que eu estava comentando sobre o cartão de crédito, é justamente esse processo de quê? De associar essa possibilidade de compra com a nossa afeição. Então, quando a gente entrar no supermercado, no shopping center, por exemplo, numa loja de departamentos, haverá uma câmera que fará o reconhecimento facial e a gente, né, coleta lá o que a gente vai levar para casa, a gente vai comprar, coloca no nosso carrinho e a gente não precisa mais passar por um caixa. Então, a gente já extinguiu mais uma profissão, atendimento de caixa. Porque quando a gente passar pela porta, né, a gente passar por esse mecanismo de reconhecimento, ele já vai reconhecer automaticamente quem é o cliente, e aí a gente passa e os códigos de barra dos produtos já vão fazer essa associação automática com o nosso cartão de crédito. E aí será feito o débito. Então, extinguimos assim. Então, a relação é que você nem vê pessoas, porque tudo ali o processo já está estabelecido e controlado. E aí, vocês estão muito silenciosos, não vão falar nada comigo hoje, vão ficar aí só me olhando. Eu sei que eu sou muito bonito, mas eu prefiro ouvi-los. Eu acho que vou até desligar a câmera para vocês poderem interagir mais comigo pela voz. Ou pelo texto, né, para vocês mandarem aí, porque eu espero que vocês tenham assistido ao vídeo do Minutos da Sossego. Esse vídeo me deu um trabalho, quem ficou mais desassossegado fui eu, gravando esses vídeos. Pimposo é ótimo, Salvador. Pimposo. Eu tô ficando gordo com essa pandemia. Mais gordo ainda, né? Mas vamos lá, então voltando à reflexão.
estamos falando desse processo aí de automação que vai atingir diferentes profissões. E isso não é uma perspectiva para daqui a um século, né? Daqui a algumas décadas, daqui a 3 décadas, né? Quando vocês ainda vão estar no mercado de trabalho. Eu vou tentar, assim, vou querer aposentar, mas não vou poder porque tem umas leis aí que vão me obrigar a trabalhar mais tempo, até a chegar a uma idade mínima e a um tempo de trabalho suficiente. Na vez de 3 décadas, eu já tenho um tempo de trabalho suficiente. 61 anos, então não vou poder me aposentar ainda, né? Então vou ter que continuar trabalhando mais um tempo. Aí até para a gente refletir, se tantas profissões, e profissões hoje, até profissões que são prestigiadas hoje, são assim, objeto de desejo, sei lá, como é que fala, gente? Faltou a palavra. Faltou a palavra, eu não vou lembrar mais. Na obsessão, não. Faltou a palavra. De ambição, de pretensão, de ostentação, não. Faltou a palavra. Agora eu vou ficar encasquetado na palavra. Vamos lá. Profissões como essa de prestígio, como médico, poderão ser substituídas. Muitas profissões. E a gente pensa assim, será que haverá emprego para todas as pessoas? Será que haverá postos de trabalho? Que aí vocês podem me dizer assim, não, mas aqui no Brasil, o que a gente precisa é de qualificar mais a força de trabalho. Porque existem vários postos aí que estão desocupados, mas que não existem, né, que as pessoas não estão sendo contratadas porque não existem pessoas disponíveis no mercado de trabalho que tenham a qualificação exigida para operar determinados equipamentos ou para estabelecer determinadas relações que requerem uma formação, um conhecimento que a população brasileira não dispõe, né? Tá bom. Então vamos resolver essa questão aí, essa falta, essa carência com formação. Mas mesmo assim, né, se a gente tiver profissões, jornalistas poderão ser. Para que a gente precisa de jornalista? Os jornalistas podem me ouvir assim, ficar. Por que eu estou dizendo isso? Não, porque a mídia é muito importante, uma sociedade democrática, né, para garantir aí os processos de debate e de crítica, para evitar que o poder público, as empresas que agem, sejam cometidas injustiças, porque tem um poder de denúncia e uma função social importantíssima. Sim, mas os profissionais mesmo poderão não ser necessários, porque a gente pode programar uma máquina que gere notícias e que as publique, né, que colete essas informações, que a gente não precisa de muita gente para coletar essas informações, porque temos agências de notícias que lançam na nuvem, né, as grandes agências de notícias, como a Reuters, né, no internacional, coleta as informações, ou as informações locais, e a gente diminui, com certeza, o número de profissionais necessários. E aí a gente tem um tanto de gente aí, nós temos uma série, sem número de profissionais já atuando no mercado de trabalho e mais outros que vão ingressar, né? Contadores, né? Temos aí aplicativos vários, né, que podem realizar, né, programas que podem realizar o processo contábil sem requerer que um número de pessoas ali realizem essa atividade. E aí a gente pode reduzir esse número. Então, há profissões em todas as áreas, área médica, área da saúde, ciências humanas, ciências exatas, que serão extintas, que não serão necessárias, não teremos a necessidade de um grande número de pessoas, né? E há uma tendência, como aconteceu no Brasil, em alguns países, de reformulação das leis trabalhistas, que é uma flexibilização, que dizem, você é flexibilização para aumentar o número de empregos e tudo mais. Só que, assim, essas leis, normalmente, essas mudanças aí na legislação trabalhista, o que elas geram? Geram a possibilidade, ou abrem a possibilidade para que as empresas, né, requeiram de seus colaboradores, de seus contratados, mais tempo de serviço, né, que pode ser tanto semanal, por exemplo, para trabalhar de domingo a domingo, sem direito a descanso. Isso não é mais ilegal. Isso não precisa ser considerado. Pode ser negociado entre patrão e empregado. E aí, numa situação em que nós temos privações de condições materiais, você acha que o empregado vai falar assim, não quero não. E aí, logo em seguida, você encontra um outro que está disposto a assumir aquela condição, né? E aí você trabalha 7 dias por semana, e aí, às vezes, 14, 15, 16 horas por dia. Se a gente vai diminuir o número de postos de trabalho e aumentar o tempo em que as pessoas estão trabalhando, a gente vai, com certeza, há uma possibilidade grande, não vou dizer com certeza, porque o futuro, como dizem, o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente consegue fazer algumas análises aí, né? Umas conjecturas para imaginar o que vai acontecer no futuro.
Se a gente aumenta, aí a gente também estende o tempo de desempenho, porque se a gente faz uma reforma da Previdência e faz com que as pessoas trabalhem mais tempo, então pode ser que nós teremos alguns fatores aí, porque as pessoas vão trabalhar mais tempo no seu dia a dia, vão estender a sua jornada de trabalho ao longo da vida e vai ter menos oferta de postos de trabalho. Não sei vocês, mas parece que não sei vocês, mas a impressão que eu tenho, né, a análise que eu faço diante dessa equação, é que o resultado dela não vai ser muito positivo. Nós temos um risco grande aí de que milhões de pessoas, né, fiquem desempregadas. E se houver um alto índice de desemprego, a repercussão que isso terá no sistema econômico vai ser talvez muito severa, né? Então, assim, nos países europeus mesmo, em que o número de jovens é reduzido e amplia-se, de fato, a extensão da população idosa, isso pode ser extremamente danoso. E aí, como é que a gente resolve isso? Agora eu preciso da resposta de vocês. Para esse problema, como é que a gente resolve essa questão? O que a gente faz? O que o Estado poderia fazer? Aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a realidade brasileira, né? Porque, não sei vocês, mas eu conheço pouco a realidade da Rússia, da França, mas a gente sabe alguma coisa, mas a realidade está mais próxima de nós, é justamente a realidade brasileira. O que vai acontecer nas próximas décadas? O que a gente poderia dizer? E o que talvez o Estado precisaria fazer para lidar com essa nova realidade? Ou com essa realidade que está se desenhando aí? Que nós estamos vivendo agora aqui com esse afastamento social, esse momento de distanciamento, a gente está lidando com essas tecnologias. E aí elas estão se tornando assim, né, estão presentes cada vez mais em nossas atividades. E aí a gente precisa pensar, num país como o Brasil, o que vai acontecer com esse processo de expansão da presença dos elementos tecnológicos nas práticas, sobretudo de trabalho, mas também elas estão presentes ali no nosso dia a dia, nossas relações familiares, nossas relações de amizades, relações afetivas ali, mediando as nossas relações, e a gente já pode pensar em algumas questões aí que impactam nessa relação. Então, meninos, vocês vão me dizer alguma coisa? Olha, o Sócrates apareceu! Sócrates, eu tava pensando que você não ia vir hoje. Tava dormindo, né? Sei. Tava dormindo, tava tirando um cochilo aí. Os meninos hoje estão deixando aqui falando sozinho. Que bom que você chegou, porque eu estava aqui já angustiado, estava triste já. Porque nem o Enzo, que foi meu aluno, super simpático, não falou nada. Agora, a Valentina, que gosta de problematizar, de questionar, tá aí, silenciada. Pois é, né? E não é só você, não. Olha, bom você ter falado isso, Sócrates. Bom você ter falado isso. Que bom que o Sócrates falou isso. Sócrates chegou agora, né? Tá aí conhecendo a nossa sociedade contemporânea, tá aí lidando com essas novas ferramentas aqui para ele, são novíssimas, né? Mas e vocês? Eu questionei a questão aí de como a gente vai lidar com esse processo de automação de várias práticas humanas, né? Especialmente em relação ao trabalho. Mas antes disso, talvez a gente precise pensar assim, porque assim, para a gente lidar com as tecnologias de forma autônoma, produtiva e válida, né? Não contra a nossa produção, mas a favor dela, Ixi, coitada da Valentina. Então, ela vai ficar brava comigo, mas semana que vem, quando a gente tiver aula, ou depois da aula, ela vai dizer assim, você só faz isso comigo, não. Então, mas pensando assim, eu vou só partir do comentário do Sócrates. Todos os comentários aí, ó, sou muito criativo. Foi ótimo o Sócrates ter chegado agora. Que é pensar justamente se nós somos alfabetizados digitais. Ou, como é o termo, né, que como parece que está sendo utilizado normalmente, mais atualmente, que é letramento digital. Se nós somos letrados digitalmente. Vocês se consideram letrados digitalmente? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Porque aqui, olha, a gente está quase agora está acabando a terceira semana de aula. E ainda há alguns de vocês que têm dificuldade de acessar o Google Classroom. Ou, às vezes, assim, tem algumas dúvidas sobre como operar no Zoom, ou como é que eu faço isso, como é que eu faço assim. E a gente explica, faz tutorial, e faz vídeo, manda, explica de novo, e tem dificuldade.
Eu tenho dificuldade. Eu não falei para vocês que estou aí gravando vídeo, gravo 15 vezes, 10 vezes o mesmo vídeo, só para tentar fazer com que ele funcione. Porque o que significa, de fato, estar incluído digitalmente? O que é a inclusão digital? É ter acesso à infraestrutura de conexão à internet? Porque a gente fala assim, mas assim, parece que chegou a 70%, né, dos brasileiros que têm acesso à internet. 30% ainda está sem essa infraestrutura, sem acesso a essa infraestrutura. Mas assim, basta ter acesso à infraestrutura? Basta para ser incluído digitalmente? Vocês aí que estão aí usando o smartphone todos os dias e agora estão usando também o computador com essas ferramentas, tantos aplicativos, Instagram, Facebook, YouTube, exatamente como a Valentina. Obrigado, Valentina! Saber como usá-la, mas não é só saber como usá-la, porque assim, vocês sabem como usar, sabem usar o celular, sabem ligar o celular, sabem mandar mensagem no WhatsApp, tudo, mas é saber usar de forma produtiva, de forma em benefício de suas atividades diárias. Então, você precisa se apropriar da tecnologia, não utilizar apenas superficialmente aquilo que ela oferece, né? Daniel, não manda um privado para mim, não. Manda um nome para Mirielle, senão eu não estou notando o nome de vocês, não. Eu só quero conhecer vocês. Os nomes, assim, eu vou aprendendo. Exatamente. Aí a gente pode pensar assim, a Valentina falou, saber como usá-la. A gente precisa de um conhecimento técnico de acessar essa ferramenta e saber lá operá-la, mas também a gente precisa saber, assim, a relação de integrá-las à nossa prática diária de forma que elas não nos atrapalhem. Elas têm que ser favorável ao objetivo de nossas ações, não desfavorável, não nos causar prejuízo, malefício, como às vezes acontece. Né? Porque chega muita gente e fala assim, tem a parte de vocês que às vezes assim, meu filho larga o celular, não sabe usar, e aí, isso é essa aí. E aí, ou quando vocês vão fazer redação do Google, redação, né? E é bom pesquisar no Google, e aí eles escrevem lá, por exemplo, democracia representativa. Aí entra no primeiro site que aparece lá. Aí o site diz um tanto de coisa lá, pode até não ser, falar assim, patavinas, pataquadas, e aí, é isso mesmo. Mas assim, existe um processo de agenciamento das notícias, agenciamento dos links. Você consegue fazer com que o link suba. Isso pode ser contratado, isso pode ser operado para que o link que aparece primeiro seja um que está invisível. Agora vocês podem até ver, né, que se no Google aparece assim, aqueles primeiros links são anúncio, não são contratados. E às vezes há links que têm um conteúdo muito consistente e interessante para que você faça uma discussão sobre democracia representativa, mas ele está na segunda página do Google. E aí a gente vai se limita ao que aparece na primeira página. Porque ali existe também um controle das informações, como vocês escreveram ali na proposta lá de redação do Enem 2018. Que aí vocês viram assim, o que é algoritmo? Imagina, os algoritmos estão sendo utilizados aí há anos e vários alunos, quando foram escrever para o Enem, ficaram se questionando o que eram esses tais aplicativos, esses tais algoritmos. E a nossa vida estava sendo controlada, né? De uma certa forma, estou já sendo controlada por essas informações, pelos dados que a gente disponibiliza nas redes sociais voluntariamente, então não é nem compulsoriamente, é voluntariamente, que a gente vai lá assim para o Facebook, a gente vai fazer os joguinhos, acessar os joguinhos e os aplicativos do Facebook, e aí ele pergunta lá assim, quer fazer aqueles testes, né? Aqueles perfis lá assim, aquelas coisas de QI, não sei o que lá, que aparece os anúncios piscando lá assim intensivamente, e aí a gente acessa, e aí fala assim, o perfil tal quer acessar os seus conteúdos, e a gente nem lê o que está escrito, ou aparece lá assim aquela caixa, aquele sequência imensa de um termo, né? Salvador, eu agora nem lembro que pergunta que eu fiz. Sobre se nós somos, né, letrados digitalmente. Talvez seja essa a sua resposta, né? Você, né, está integrado, né? Não sei quantos anos você tem, mas você deve ter aí entre 15 e 20 anos. Então você nasceu, né? Hoje estamos em 2020, então você nasceu no terceiro milênio. E, de fato, nasceu no momento em que as tecnologias já estavam aí bastante presentes na nossa realidade. Mas eu, por exemplo, estou ainda, né, acho que estou jovem, apesar dos cabelos brancos, tenho o meu 31 anos, apesar de parecer que tem 70, estou aqui e tenho vários colegas da mesma idade que estão presentes, estão desempenhando, vão permanecer durante muito tempo no mercado de trabalho, de fato não conseguem operar, não são só os idosos.
né? E também, claro que essas pessoas que estão excluídas, né, que não vão ter acesso à infraestrutura e também às condições materiais para acessar essas ferramentas. Mas existe também esse poder de manipular essas tecnologias de forma proveitosa, né, de saber, por exemplo, fazer pesquisa, de saber ter consciência de que existe um processo ali de condução das informações. As informações ali não são, que igual às vezes você acha que o Google, o mestre Google, o doutor Google, né, como Sócrates, né, que nos dá as informações, como lá no templo do Delfos, né, a gente consulta o oráculo, Google, e ele nos dá as respostas mais devidas, sem que a gente faça, de fato, uma crítica aí sobre o que é, de fato, válido, o que é pertinente, o que é fonte legítima, o que é consistente, o que resultante de pesquisa, de estudo, de reflexão, né? E aí a gente também chega a um outro ponto, e foi facultado pelo acesso à tecnologia, por esse processo de informatização, que nós estamos na sociedade da informação. Que muitas vezes, eu vou fazer uma afirmação agora, e quero que vocês me digam por que essa afirmação ela é possível, ou se ela é possível ou não. Ó, o Sócrates já está conversando com os pensadores contemporâneos vivos, né? Depois, Sócrates, depois tu podia mandar mandar um zap pro Habermas, né? Porque ele está vivo também, é uma figura bacana. O Agamben, né? Depois, semana que vem, a gente vai falar de um livro que foi escrito por alguns pensadores contemporâneos sobre o coronavírus, né? Tem umas reflexões muito bacanas. Depois eu vou compartilhar com vocês. Então, na verdade, Valentina, quando eu vou comentar o que o Sócrates disse, né? Sobre o Bauman, né? Que vocês adoram tanto o Bauman, né? Não sei se vocês fazem bom uso do que ele diz, mas eu adoro. Mas a gente podia mandar uma cartinha para o Bauman, né? Seria bacana, né? Acho que a gente podia fazer essa experiência aqui na escola, né? Todo mundo escrever uma cartinha para mandar para o Bauman antes que ele faleça, né? A gente faz uma cartinha aí coletiva, traduz para o inglês e manda para ele. Quem sabe? Eu acho que ele vai ficar feliz saber que os alunos brasileiros estão citando ele a rodo, a torta direita. O que a gente for, vou citar uma pessoa, né? Porque a gente pode também se embasar nas vozes de autoridade para conduzir a nossa reflexão. Mas é o seguinte: o que o Harari diz é justamente outros autores também dizem que nas próximas décadas aqueles que detêm o controle dos dados são de fato aqueles que terão poder. Claro, que é o que a gente sempre falou sobre a questão do conhecimento. Aqueles que têm o controle do conhecimento e conseguem, na verdade, manipular esse conhecimento em prol dos seus interesses. Ixi, morreu. Sabe que eu tinha esquecido que o Bauman tinha morrido? Temos que fazer uma mesa branca. Desculpa, gente. Eu estou jurando que o Bauman está vivo ainda. Não, desculpa. Que Deus o tenha. Eu esqueci que ele tinha morrido em 2017. Gente do céu. Jurando que ele estava vivo. Então, mas o Habermas está vivo ainda, né? Ele não morreu, não. Desculpa. Fiquei até com vergonha agora, fiquei até vermelho. Mas ele está vivo no pensamento, né? nas teorias dele. Então, a gente escreve para ele uma carta numa mesa branca, numa casa espírita. Mas, então, conversando sobre o que a Valentina disse. Não é, digamos, inocente, ou não é, digamos, voluntária, essa oferta de tantos serviços para o nosso acesso a essas tecnologias. Porque, o que esses aplicativos, esses jogos todos, nos proporcionam? Por que a gente precisa ficar jogando? Por que vocês jogam? Por que a gente joga? Por que a gente acessa o Facebook? Qual é a nossa necessidade? Existe uma necessidade? Existe uma necessidade ali de a gente acessar esses aplicativos que ofertam esses serviços? Vocês têm uma necessidade, assim, inadiável, irrevogável, inexorável de acessar os aplicativos, de jogar os joguinhos e tudo mais? Existe? Existe essa necessidade? Por que essas tecnologias têm tanta adesão na nossa vida? Por que nós aderimos tão facilmente a elas? A gente pode pensar um pouquinho do que o Bauman nos diz.
que o Bauman analisou em relação às relações interpessoais e relações de trabalho. Sobre a modernidade líquida. Por que ele diz que essa modernidade é líquida? Quais são os efeitos dessa modernidade? Por que a gente poderia dizer assim, as tecnologias, na verdade, a mesma mídia ali, Valentim, a gente fala do quarto poder, né? Ela só vai funcionar, a mídia tradicional ela está sendo superada, ela está sendo questionada, né? Então são as grandes corporações que podem ocupar esse lugar do quarto poder, aquelas que detêm os dados, o controle dos dados, porque a venda de dados das pessoas, o acesso à privacidade das pessoas é uma possibilidade, é um recurso de muita repercussão. Porque se nós temos várias corporações, várias empresas, grandes empresas, que estão querendo vender os seus produtos, e a gente consegue saber, agora cada vez com mais, digamos, com mais precisão, mais domínio aí, o que as pessoas desejam, o que elas querem, com certeza a gente consegue conduzir esse desejo de forma mais eficiente para aquele fim que a gente espera. E aí, a Valentina acabou de me responder a pergunta. Que esses jogos, a Valentina e o Enzo, já deram duas indicações aí que são importantes. A gente busca esses aplicativos, primeiro, porque eles, de fato, eles nos dão uma felicidade efêmera. Porque a gente está buscando o prazer. O prazer. Então, assim, nós nos tornamos uma sociedade extremamente refém do prazer. Porque, assim, se a gente não sente prazer, aquela ação não é válida, aquela não é desejada. A gente só deseja, a gente só busca aquilo que nos proporciona prazer. Por isso que, assim, aí isso se repercute, de alguma forma, tem uma vinculação com o que o Enzo disse. Rapidez na obtenção de informações. Porque uma das coisas que podem não causar prazer é justamente o processo de aprendizagem. Por quê? Por mais que possa existir uma certa ludicidade nas relações de aprendizagem, ludicidade se refere justamente ao jogo, essa parte lúdica da brincadeira, né? Sentar e ler e estudar não é uma atividade assim que a gente pode dizer prazerosa. Pode ser um prazer intelectual, né, de adquirir conhecimento e tudo, mas passar, vocês sabem muito bem, porque estudam horas a fio, então isso ficar estudando 6, 7 horas sentado com a bunda na cadeira, olhando o papel assim, o corpo cansa. Existe um esforço físico, existe um empenho físico que é doloroso. E aí, a rapidez na obtenção de informações, porque assim, olha, eu não preciso ficar estudando. É só lançar a pergunta lá no Google que ele me dá as respostas. Lá no Wikipedia, tá tudo mastigado e reproduzido. Leia o Wikipedia, eu sou o sábio. Aí a gente vai para as redes sociais, aí a gente pensa assim, mas é super bacana, porque agora todo mundo debate, todo mundo escreve, todo mundo fala, todo mundo manifesta a sua opinião. Mas assim, será que não é um risco todo mundo manifestar a opinião de forma inconsequente? De forma superficial, sem fundamento? Porque todo mundo agora é cientista político, todo mundo é filósofo e sociólogo. Aí você pensa assim, não, mas isso aí é tratar o conhecimento de uma forma elitista, de uma forma excludente, porque todo mundo tem o direito de se manifestar, o direito à expressão, né, da sua visão, ter a liberdade de expressão, mas existe uma falta aí que é complicada. Eu fiz a pausa aqui, a pausa os meus conhecem, minha pausa dramática, na verdade é fotogramática, é uma pausa reflexiva. Estou lendo aqui o que o Salvador me mandou. Ele mandou um parágrafo aqui. Eu fico tão feliz quando chega uma mensagem de vocês, que essa é a minha felicidade, meu momento de felicidade, minha felicidade clandestina. Vocês mandam no privado, não é só eu tenho acesso a essa privacidade, a essa felicidade. Aí o Salvador ele completou um pouquinho ali o que o Enzo e a Valentina apresentaram, justamente porque eu já estava comentando e ele desenvolveu a ideia.
Porque essas plataformas, como o Facebook, como ele colocou o Twitter, o Instagram, eles têm acesso, né? E não só eles, né? Porque os nossos, a gente pensa assim, houve um questionamento aí, né? Alguém mandou num grupo e houve lá a proibição da Anvisa e de outras empresas lá dos Estados Unidos em relação ao uso do Zoom, né? Porque acusou-se o Zoom de não ter segurança dos dados, porque as pessoas podem invadir a câmera e o microfone, e aí isso causa um alvoroço, né? Um acordoamento. Gente, não vou usar o Zoom, não, vou desinstalar no celular, porque então aproveita o embalo, desinstala também o Facebook, o WhatsApp, desinstala tudo. Na verdade, desliga o celular, tira a bateria e guarda na gaveta. Porque se você estiver preocupado de fato com o acesso, a proteção à sua privacidade, então pode, né? Porque a gente está aqui conversando, vocês provavelmente devem estar com o celular aí próximo, pode até estar mexendo com ele, né? Com o smartphone, fingindo que está me olhando, está conversando comigo, né? E por enquanto aqui, eu só vi o Valentino, o Enzo e o Salvador conversando comigo. Os outros aí são só assim, que cara chato. Eu vou aqui conversar com meus colegas no WhatsApp. Mas estamos lá com o celular por perto. E o Sócrates, é claro, Sócrates. Muito bem, Sócrates, desculpa. O acesso ao nosso microfone do celular, ele está liberado, né? E a gente não sabe, né? Não precisa dizer lá assim, ok, Google, para ele pesquisar. Muitas vezes, já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, está com o celular desligado, colocado sobre a mesa, e de repente ele aparece no Google e capta uma parte do seu áudio, do que você acabou de falar, e faz uma pesquisa. E muitas vezes a gente aqui está discutindo, porque a gente está aqui na web 2.0, né, que é a web interativa. Porque o Google é uma empresa muito esperta, né? Foi uma sacada de mestre, magistral essa sacada. Porque cria-se uma plataforma, né, de informações, né, uma plataforma gigantesca de informações, que vive, que se alimenta da contribuição das pessoas. Então, assim, a Google, no determinado momento, precisa produzir mais conteúdo, não precisa produzir conteúdo, porque as pessoas estão produzindo conteúdo. O Daniel José de Almeida Cardoso manda para todo mundo ou manda para Meire o nome, porque eu não tô anotando. Estou falando aqui, eu não consigo anotar o nome de vocês, porque senão eu não consegue, né? Senão você vai ficar sem frequência. Então, é uma plataforma que, assim, você vai lá no Google Tradutor, o que ele faz? Ele questiona assim, essa tradução é a melhor? É a melhor? E aí já houve uma discussão, né? Eu não sei se aqui os alunos já tiveram aula com a professora Vanessa, a gente estava conversando, que de fato a Web 3.0, né, que assim, a Web 3.0, a Web 3.0 será ainda mais invasiva. Porque ela é invasiva. E é porque a gente consente essa invasão. Por quê? O Google ele tem acesso a todos os dados que a gente posta em nossos e-mails. A gente usa Gmail, e aí, dependendo de como, porque a gente vai colocando nas nuvens, no Google Drive, né? Os exercícios de vocês estão lá no Google Drive. É o que vocês escreveram dos textos estão no Google Drive. As nossas atividades estão lá disponíveis na nuvem. As atividades da escola estão assim, e aí tem lá o G Suite, né, que é esse programa que você amplia a capacidade do seu e-mail. Quantas empresas, quantas instituições de ensino não estão lá colocando na nuvem todas essas informações? E, claro, tem os algoritmos ali que podem acessar essas informações. E aí, há caso, por exemplo, de ter acesso ao computador, porque assim, o Google Tradutor pode ter acesso às traduções de tradutores que estão trabalhando ali no Google Docs. Eles estão traduzindo ali, assim, o Google está importando, está se aproveitando dessas informações. Porque a gente está usando a plataforma deles. E aí ainda questiona lá assim, você conhece uma melhor tradução para este termo? Contribua. Google Maps, mesma coisa. É claro que houve, vocês já devem ter visto, né, um carro da Google percorrendo e tirando fotos, né, para fazer o percurso, né? Você vai percorrendo de GPS e tudo, mas ele pede o quê? Mande fotos de onde você está. Você está no restaurante tal. Então, se você acompanha a sua localização e você vai acessar o celular, coloca aqui coloca uma senha, ou às vezes coloca o quê? Impressão digital. No WhatsApp tem a sua voz. Você consegue abrir o celular com sua voz, você usa áudio, né? Áudios e áudios no WhatsApp. Então, a sua voz está no WhatsApp. Você tira fotos, reconhecimento facial, fotos e publica. Então, assim, nós estamos quase dentro do celular, né? E aí, voltando à discussão, né, que a gente cede a essas informações, pensando lá que o Bauman disse, porque assim, as nossas relações elas se tornaram fluidas, porque a gente não estabelece mais vínculos afetivos sólidos.
de forma bastante consistente, que nos satisfaça. A gente não busca isso. Uma palavra que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar do prazer, né? Somos uma sociedade hedonista, aquelas que colocam o prazer como bem supremo. Então, voltamos a essa condição de sermos hedonistas. E aí, o que se faz é mesmo esse processo de intensificação dessa necessidade de prazer. E a gente não consegue lidar com o sofrimento. E aí, por isso a gente fala que a depressão é o mal do século, que as doenças psicológicas, né, as patologias psicológicas são, de fato, aquilo que vai prejudicar a população, né, a saúde da população contemporânea. Claro que a gente pode pensar assim, relativizar. Hoje a gente está falando de depressão, falando assim, e aí a gente está com uma pandemia, que é um aspecto biológico, né, que talvez a gente tenha esquecido da vida, né, e é algo que a gente precisa ponderar, até mesmo sobre o que vai acontecer nas próximas décadas. Porque a gente está se preocupando tanto com as tecnologias, né, com a estabilidade do nosso computador, com o acesso, né, quando a gente fala assim, meu Deus, pode acessar minhas fotos, pode acessar as fotos que eu mandei para né, mandei aquela foto, né, meu assim, indecente, e vão acessar essa foto e vão publicar isso lá, e a gente talvez se esqueça justamente da nossa integridade humana, que talvez é o que a gente precisa ponderar em relação justamente ao trabalho e ao uso da tecnologia e ao papel do Estado. Vamos voltar lá para a reflexão, para a gente, porque já faltam 10 minutos para concluir o tempo previsto, né, que era até 8 horas, mas talvez a gente fique só um pouquinho mais, até as 8h10, para a gente conseguir encerrar o assunto. Eu vou voltar, né? Eu não sei se a gente estava falando ali, né? Porque a gente criou essa sociedade hedonista, você só responde tudo. Tá, que eu estava comentando a questão do Enzo. Esse, de fato, Salvador, a nossa privacidade, não sei. Vou até aproveitar o ensejo, né, a deixa que você me deu, para mencionar que aí essa série é super bacana. Já me indicaram um outro filme que eu vou assistir. Até, olha, ontem eu conversei com alguns alunos depois da aula, não sei se vocês vão gostar, mas na semana que vem eu vou postar uma lista de 10 filmes para vocês votarem, para escolher 3, e eu vou dar uma aula só de análise de filme, né? Só não me indiquem umas séries muito grandes aí, porque essas séries aí, Walking Dead, tem 500 mil temporadas, não acaba nunca, né? Não vou conseguir assistir a tempo, mas um filmezinho lá de 1h30 a gente consegue assistir. Então, mas, tá, falando em série. Já é uma série no Netflix, uma série brasileira, até interessante. A produção é um pouquinho capenga, mas o argumento da série é interessante. Os atores, assim, não achei muito competentes, não, mas a série é bacana. Dá para tirar boas reflexões da série. Não precisa ter nem assistido inteira. Você assiste só o início, você já entende o negócio para pensar sobre ela. Eu vou comentar um negócio das informações do Enzo. Enzo, não me deixe esquecer, hein, sobre as informações. Eu quero falar das informações. Então, a série que eu vou indicar para vocês chama série Onisciente. É da Netflix, né? Porque agora eu sou youtuber e estou recebendo alguns apoios aí, né? Estou recebendo algumas presentes da Netflix para indicar. Brincadeira. O que acontece nessa série? E aí eu vou lá para o texto do Yuval Harari e comentar um pouquinho do Foucault e do George Orwell, né? Para a gente encerrar a conversa de hoje. Claro que se vocês tiverem perguntas, eu gosto muito mais, né? Porque vocês estão me deixando falar sozinho. Ontem os meninos foram excelentes, assim, uma pergunta atrás de outra. Eu saí exausto da aula, mas saí feliz. Feliz. Felicíssimo. Estou gostando mesmo. Por enquanto, a participação está um pouco reduzida, mas se vocês tiverem perguntas, façam perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu fico super feliz nesse diálogo, né? A Maria Clara Asa fez uma pergunta. Uma coisa, se quiserem mandar mais perguntas, podem encaminhar para o Sócrates, porque senão eu me perco, eu acabo me esquecendo. Mas ela fez uma pergunta interessantíssima aqui sobre se a sociedade é hedonista, né? Que falou da questão lá da sociedade ser super ocupada hoje em dia. É algo que a gente poderia conversar sobre vou falar, deixa eu organizar as ideias aqui. Bom, pronto. Primeiro, um comentário, eu não sei mais o que eu estava falando. Sobre a série. Primeira série. Vamos lá por partes. Vamos colocar 5 pontos aqui. Primeira série. A série Onisciente. Qual que é o enredo da série?
é uma pequena sociedade, uma pequena comunidade, uma cidade, né? Uma cidade, quase um condomínio expandido, um condomínio fechado expandido, em que as pessoas elas são acompanhadas por um inseto, né? Uma abelhinha, que tem inteligência, que é programada, né? Tem inteligência artificial e tudo, e é estudada tudo para se tornar cada vez mais eficiente. E essa abelhinha, ela consegue ler, interpretar as reações das pessoas. A reação facial, os batimentos cardíacos, as emoções, tudo. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, com raiva, com vontade de matar a outra, a abelhinha acusa. Ela denuncia. Ela vai filmando assim, ela acompanha você no banheiro, em tudo quanto é canto. E aí, o dilema que a série instaura é justamente uma escolha entre segurança e privacidade. O que você quer? Quer a máxima segurança e a mínima privacidade? Ou quer preservar a sua privacidade, mas está de alguma forma exposto às inseguranças, por exemplo, de crimes, né, de assaltos, de assassinatos, de estupros, de homicídios, de toda a ordem, né, de sequestros, né? E aí, as pessoas que entram nessa cidade, elas fazem essa escolha, e é justamente pela segurança. E o que está assim como garantia, né? Porque isso estabelece um novo contrato social, porque assim, olha, o Estado, mas é uma máquina, né? Uma big data, né? Por isso lá no texto do Harari fala justamente a big data está vigiando você, né? Ela está controlando essas informações. Só que assim, quem tem acesso a essas informações, essas imagens privadas e íntimas, é só a máquina. Não tem nenhuma pessoa, não há nenhuma pessoa que acessa. Pelo menos é essa a promessa, né? De que a máquina que analisa tudo, a máquina que faz o estudo e tudo, mas garante que que aí o índice de crime vai a quase nulo. Né? Não existe crime neste lugar, porque as pessoas são vigiadas 24 horas por dia. São vigiadas. Né? E aí tá, temos esse ponto. E aí, a segurança aí pode ser uma segurança aparente também, né? Porque assim, o que é se sentir seguro? Né? Porque pode estar muito associado a essa questão do prazer. Eu vou agora para esse ponto da Maria Clara Aze, da Maria Clara, pensando sobre assim, por que a sociedade, em que sentido a sociedade é hedonista? Claro que essa aí é uma atualização do termo, né? De pensar assim, que o hedonista é aquele que estabelece o prazer como estilo de vida, né? Mas essa busca do prazer como bem supremo é justamente uma condição que faz com que nós estamos expostos a muitas demandas. Né? Estamos expostos a uma exposição, uma superexposição, a um bombardeamento de informação e a uma vida extremamente agitada, como a Maria Clara Aze apontou. A ponto, né, eu já mencionei esse autor antes, mas há algum termo que a gente pode utilizar para a gente pensar sobre isso, que é o Polverilho, que fala que nós estamos numa dromocracia. Eu já mencionei isso para vocês antes, né, mas eu reforço aqui só para a gente, essa questão de pensar esse império da velocidade, que nos gera muita ansiedade, porque existe aí um processo vocês lá não lembram lá do termo da obsolescência, né? Mas vocês sempre falam da obsolescência programada, que é o que é mais recorrente, né? Daquele produto que é gerado com matéria-prima de baixa qualidade, justamente com a previsão de validade, de tempo de vida desse produto, que ele vai estragar em algum momento, vai sofrer um dano e vai precisar ser substituído. Mas existem outros tipos de obsolescência. Uma delas, um desses tipos, na verdade, é a obsolescência psicológica. É de nos causar aquela sensação de que aquilo que a gente tem, ele está desatualizado, ele está superado, ele está ultrapassado, está defasado. E a gente precisa buscar essa solução. A gente depende, né? A gente quer, porque se eu tenho um iPhone 6, ele está me atendendo perfeitamente. Para que eu preciso do celular? Qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é usar o WhatsApp, acessar a internet, acessar os aplicativos como o Google Class, o Zoom, né? O aplicativo da Argumento que logo aparece aí para vocês. E fazer ligação e talvez jogar um joguinho ali, né? Um joguinho de caça-palavras, alguma coisa assim. Tirar fotos, né? Uma ótima lembrança, Valentina, uma ótima, maravilhosa lembrança. De fato, José Augusto, também uma ótima lembrança. Que fala sobre a indústria cultural. Que a Adorno foi bastante previdente. Né? Quando a gente lê o texto dele da indústria cultural, parece que ele está falando deste momento. Né? Claro que algumas ressalvas aí o pensamento de Adorno, mas
o que ele disse sobre a indústria cultural é muito bacana para a gente pensar sobre isso. Já temos elementos aqui, muitos elementos para fazer uma ótima discussão para encerrar a aula, né? Mas existe esse processo da democracia, que é esse poder da velocidade, que há uma celeridade tamanha que vai, e essa demanda de mudança, de transformação tão contínua, é o que eu falei da obsolescência programada, porque a gente está lá com o iPhone 6 que está funcionando perfeitamente, mas já existe o iPhone 8, eu preciso comprar, e eu não tenho dinheiro para comprar o iPhone 8, eu preciso trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para poder comprar tudo isso, né? Porque assim, eu preciso disso. E cria-se forte essa necessidade, essa dependência psicológica de algo que supostamente promete uma solução para os nossos problemas. Mas assim, há problemas ali de outra ordem, com os quais a gente não enfrenta, justamente aí vamos lá para aquele ponto do Enzo. Quando a gente cria uma cortina, que essa é uma das estratégias de alienação do tempo que estamos, da sociedade da informação, que é a cortina de fumaça, da qual fala também o John Noah Chomsky, que o próprio Harari fala sobre a cortina de fumaça. Que a gente cria, assim, uma fumaça, porque a fumaça não é fogo, né? A fumaça é só a evidência do fogo. Pode até não existir fogo, pode existir só fumaça. E cria-se esse elemento que encobre aquilo que é de fato que está acontecendo. E aí a gente faz esse bombardeio de informações e essa oferta insistente, numerosa, inumerável de produtos a serem consumidos, e a gente não sabe o que escolher, isso tudo faz com que a gente se afaste justamente do essencial. É aquilo que talvez seja fundamental. Porque a gente não vai resolver a nossa ansiedade, a nossa depressão, a nossa dependência emocional, a nossa necessidade de afeto comprando. Isso não vai, um produto ele não vai corresponder. Né? Um computador, uma air fryer da Valita, uma cadeira com massagens em 50 níveis, em 50 energias, em 50 movimentos, não vai nos responder às nossas questões. E aí, por isso que a questão lá de pensar, o que a gente precisa fazer para receber a tecnologia, saber utilizar a tecnologia de forma produtiva, não tornar a tecnologia algo dependente. É reverter, que é o que a gente, revolucionar a nossa maneira de viver. Por quê? A nossa configuração de trabalho na cidade capital, nossa vida, nossa cidade capitalista, é justamente esse movimento para trabalho. Um trabalho de exaurir. Por isso a gente pode falar, como a Valentina liberou muito bem, da sociedade do cansaço. Porque nosso corpo, nossa vida é voltada para a aquisição de bens materiais. Né? Esse processo de bens materiais cada vez mais numeroso, e aí cria-se também cada vez mais caro, porque cria-se aquela necessidade. Eu quero ser o hedonismo, aí tem essa ideia do individualismo, da exclusividade, porque aquilo é só meu, porque ele foi feito para mim, né? Que é o papel higiênico preto, né? Que eu nunca entendi para que serve o papel higiênico preto. Preciso tomar banho de água mineral, preciso de torneiras de ouro, né? Preciso mesmo? Ou preciso ostentar de tal forma? Por quê? E aí, esse movimento aí, não estou erguendo a bandeira vermelha, né? Com o machado e com a foice, né? Não estou fazendo isso como eles vão falar, é comunista. Não é isso. É uma análise. E assim, não estou rotulando ninguém, fazendo rótulo. É mesmo uma reflexão de análise social, a gente pensar se de fato haverá uma falta de postos de trabalho. Não faz sentido a gente exaurir o trabalhador e obrigá-lo a trabalhar mais horas e mais dias durante a semana, porque isso vai tornar ainda mais grave o problema. O que a gente precisa, o que alguns alunos veteranos devem ter visto, né, na proposta do ano passado, sobre o que fala o Domenico De Masi, é que a gente precisa reverter, reconfigurar a nossa relação com a vida. Porque o trabalho não deve ser a prioridade. Né? Então, aquele movimento que é assim, a gente pensa no lazer, no prazer, mas não é qualquer prazer. Existe uma qualidade de vida, uma qualidade do prazer. Não é um prazer como uma felicidade, como a Valentina falou, uma felicidade efêmera, que nos dá aquele prazer momentâneo, mas não. É um prazer de fato, né, do prazer da fruição, né, de você saber fruir aquilo que de fato, e é um prazer às vezes intelectual, afetivo, emocional, é algo de você de fato aproveitar os momentos, né? Por isso que o Domenico faz assim que a gente precisa repensar a nossa relação com o ócio, né? Que aí a gente perde essa oportunidade do ócio. Por isso, Maria Clara, a gente fala assim dessa sociedade porque a gente parece que não pode estar mais ocioso. E ocioso eu não estou dizendo jogando videogame. Não é jogando videogame, né? Porque as pessoas parecem que estão deitadas no sofá, zapeando
né, fazendo lá, navegando, né, no controle remoto. O controle remoto não é uma arma, não é um instrumento de poder, é um instrumento de destituição de poder. Porque o que nos faz, né, o Sócrates está aqui justamente para nos ajudar. O que nos faz humano é a capacidade de refletir. E se a gente perde essa capacidade? Por isso que estamos bombardeados de tantas informações, porque com tanta informação que a gente pensa que está nos esclarecendo, mas na verdade não está nos esclarecendo, porque se a gente não se depara com uma informação e se espanta, né, como diz o Sócrates, né, como um princípio da filosofia, se a gente não se incomoda, né, se a gente não se desassossega diante disso, ali não tem uma possibilidade, porque a gente parte, né, uma colega ontem lembrou justamente, parte da dúvida, parte desse desejo de conhecer. Se a gente não tem esse desejo de conhecer, a gente não vai mudar, a gente só vai ficar justamente limitado com aquelas informações que estão nos oferecendo, estão nos mergulhando de informações. E aí, Zé Augusto, a escola de Frankfurt falava, quando fala de indústria cultural, a previsão que uma das previsões que a Adorno faria é justamente disso, né? De você, de alguma forma, embotar os nossos sentidos. Embotar, porque a gente não tem capacidade de sensibilidade mais. Porque a gente está justamente encoberto. Esse embotamento é justamente de tirar a nossa capacidade de sentir. De sentir as diferenças, as nuances, as variações. Né? E aí padroniza o nosso gosto e o nosso desejo. Então a gente não consegue mais saber o que é característico de nossa idiosincrasia, da nossa individualidade. A nossa individualidade é encoberta. Por isso que o acesso à privacidade é tão perigoso. Porque, assim, não é simplesmente acessar a nossa privacidade para conhecer os nossos desejos. Não. É para conhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, porque aí, a partir delas, será, de fato, processado algo para controlar. Porque eu consigo produzir algo que vai atender a todos os desejos. Na verdade, é transformar todos os desejos num só. Que aí a gente consegue promover uma homogeneização dos desejos. De forma muito mais contundente e incisiva, porque ele está lá dentro da nossa casa. Lá, assim, esse aparelho aqui está lá comigo no banheiro, está lá comigo no quarto. Então, assim, é algo que não é uma informação, não é uma pesquisa de mercado que a Ipsos fez, né? E aí a Isadora falou, né, que, assim, claro que a gente não pode confiar plenamente no potencial da razão, né? Que, assim, justamente a gente chegou numa... É por isso que a gente fala que a modernidade ela se exauriu, por isso que a gente fala que tem toda essa reflexão aí sobre a pós-modernidade, sobre a modernidade líquida, a modernidade tardia, a modernidade. Um dia a gente pode fazer uma aula só para falar de modernidade, da palavra modernidade. Assim, é um conceito muito difícil, mas eu posso tentar, né, esclarecer, pensar com vocês, tentar trazer várias leituras aí para a gente tentar pensar nesse conceito. Mas uma das questões que falam, né, que colocam em questão aí a modernidade, é justamente colocou-se em causa o potencial da razão em, de fato, chegar a levar o ser humano ao máximo, né, de possibilidade. Porque com a barbárie que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, justamente colocou-se em causa. A que ponto? A que momento que a gente vai lá, a bomba atômica, né? Bomba atômica que devastou 2 cidades. A bomba atômica é resultado da razão humana. Capacidade de criar um armamento com esse potencial de destruir 2 cidades e de todas as pessoas que ali estão. Né? E aí também lá o processo, né, de genocídio, né, de criar uma artimanha, né, político-ideológica que faz com que a sociedade né, aceite esse tipo de conduta, é também muito grave. Né? Que aí se cria esse questionamento da razão. Mas o que a gente precisa, Isadora, é um equilíbrio. Né? Que a sociedade capitalista não nos dá instrumento para isso, para alcançar o equilíbrio. É simplesmente o excesso. Né? Não há problema em que a gente busque uma sensação de prazer, mas o excesso é desequilibrado. Né? Eu não estou falando aqui como coisa de autoajuda, não. Né? Porque estou parecendo uma série de autoajuda. Né? Mas existe o que a gente faz uma leitura do comportamento e dos sentimentos que a gente observa no contexto em que estamos, até como análise, né, a autoanálise desse processo. Né? De que maneira a gente está se tornando refém desses aparelhos, dessas ofertas, desses instrumentos, que deveriam ser justamente instrumentos para que a gente alcançasse uma situação melhor. Né? E aí só vou ler aqui uma questão ali. A maior necessidade de coisas tudo... Ah, tá. Então, assim, todas, é justamente isso. As facilidades, né, as facilidades que são ofertadas, elas não são ingênuas, elas não são, né, elas não são arbitrárias.
Ação facilidade justamente porque a gente está, né, eu estou devendo esse nome para todos os grupos. Agora, eu acho que quando acabar essa aula, Sócrates, me ajuda a lembrar de falar o nome de uma educadora sueca, que é uma senhorinha já. Quando a gente pensa na Suécia, a gente pensa num sistema educacional maravilhoso, né, com grandes resultados. E lá ela pondera, ela faz uma crítica que é bem, sim, controversa. Ela diz que o sistema educacional que busca, né, essa ludicidade, essa brincadeira, essa ideia de lidar com o conhecimento de forma assim um pouco livre ou excessivamente livre, né, ela é enganosa. Porque, como eu disse há pouco, né, alguns minutos, o processo de aprendizagem, em alguns momentos, ele não será tão prazeroso assim. A gente vai ter dificuldade. A gente vai ter dificuldade de compreender. A gente lê um texto do Adorno mesmo, há textos do Adorno que são assim, você não lê, você estuda. Porque são textos dificílimos, densos. Você quebra a cabeça. Isso não é prazer. Isso não é prazer. Completamente. Pode ser um prazer intelectual depois que você chega àquela conclusão, né? Ah, entendi. Finalmente entendi. Mas existe um esforço que demanda um sofrimento. E aí, quando nós jovens, porque nós não somos educados, né? Existem alguns psicólogos, depois a gente pode discutir sobre isso, que há algumas gerações para cá, né, existe essa questão de não sabermos lidar com o não, com os desafios que o mundo vai nos impor, né? E aí isso, de fato, faz com que a gente se torne um pouco dependente justamente desse prazer excessivo, né? Eu só agora vou encerrar, de fato, né, porque já são 8h12, comentando brevemente o que a gente tinha colocado como texto, porque a discussão... Obrigado pela participação de vocês, José Augusto, Salvador, Isadora, Valentina e Enzo. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Agora eu vou comentar rapidamente os textos que estão lá no Minuto de Desassossego, só para a gente não deixá-los perdidos, né? O Harari coloca lá no trecho que eu apontei. Sim, exatamente. Sócrates, pode colocar o nome dela aí para os meninos. Esses nomes suecos eu nunca consigo decorar. O Sócrates achou o nome dela. Ela deu uma entrevista, acho que foi para o El País, que ela comenta justamente sobre isso. Compartilha com eles aí, Sócrates, por favor. Inger Enquist. Essa educadora sueca aí fala sobre isso. Depois a gente pode até compartilhar o link da entrevista com vocês, para vocês lerem a entrevista. É super bacana. Mas o que eu ia dizendo, só para a gente encerrar por hoje. Lá coloca-se um processo, que eu não comentei, acabei não comentando, mas todo esse processo que a gente observa, né, de acesso à nossa privacidade, nos lembra muito bem, né, nos permite fazer uma associação muito fácil com o que o Foucault fala em Vigiar e Punir sobre o panóptico, né? Que é o desenho lá do jurista inglês Bentham, né? O panóptico de Bentham. Ele fala que constrói um padrão de vigilância que pode ser aplicado a prisões, a escolas, hospitais, manicomiais, né? A hospitais para vigiar, né, os doentes, os alunos, os prisioneiros, porque é uma vigilância que, de uma determinada forma, consegue acessar todas as ações de quem está sendo vigiado, mas os vigiados não têm certeza se de fato a vigilância está presente, se é a pessoa que realiza a vigilância. Mas, digamos, a circunstância de imaginar-se vigiado faz com que haja um comportamento aí, um comportamento de coerção, né? Que a gente consegue policiar, consegue a gente passar a agir de determinada forma porque nós achamos que estamos vigiados. E aí a gente ainda não tem consciência dessa vigilância, né? Essa consciência não está muito clara, mas a vigilância está aqui com acesso a esses dados, né? E aí por isso que a gente pode fazer uma associação, um pulo aí, né? Para o 1984 de George Orwell, né? Que faz essa construção de uma distopia em que haverá até mesmo um patrulhamento do pensamento. A polícia de ideias consegue controlar, um trecho que eu passei para vocês, né? O grande irmão está ali presente em tudo quanto em todos os lugares. E ele nos vê, mas a gente não o vê, porque ela é essa entidade inacessível. E aí nos resta apenas um pedacinho do crânio. Então, só porque nosso pensamento está sendo vou tentar pensar sobre isso. Só vou continuar ali, só vou terminar em reflexão sobre o... Deixa eu chegar, já pedi a pergunta, já fui pensar em outra coisa já. Essa questão, Maria Clara, sobre o Kant,
eu prefiro a gente... Vou comentar num dos vídeos das dívidas, porque o Kant, essa questão do imperativo categórico, a gente teria que... teremos que pensar um pouco melhor, tá? Eu fico devendo anota isso, Sócrates. Porque, na verdade, o imperativo categórico do Kant fala de uma outra relação moral, que a gente precisa pensar um pouco melhor para poder explicar. Como a aula já está acabando, acho que não vai ter tempo suficiente para a gente chegar a essa questão. Porque eu tenho leitura de Kant, mas eu preciso pensar melhor para não falar besteira para vocês também. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa questão de ser observado não é bem o que está previsto como Kant, como imperativo categórico. O imperativo categórico é uma questão moral que está implicada aí no comportamento humano como algo necessário, no caso do Kant. Né? Mas eu vou pensar muito bem e te dou uma resposta muito mais consistente num dos vídeos da dívida. Tá bom? Eu vou só encerrar essa reflexão sobre o George Orwell, o Harari e o Foucault. Tá? Tá certo, Maria Clara? Mas realmente eu acho que, nesse caso, a noção do imperativo categórico vai para um outro âmbito, não nessa questão de ser observado. A reflexão do Kant é mais uma abstração, é um processo de abstração daquilo que é uma condição universal, né, a priori. Então, assim, por isso que a gente precisa pensar um pouco melhor. Né? Mas vamos lá. Só para encerrar. E aí, o fato de as tecnologias estarem muito presentes na nossa vida, porque o barco já está ficando abandonado, né? Já está quase ninguém aqui no nosso barco. O fato das teletelas, né, como tem lá no 1984, estarem ali presentes em todos os pontos, né? Invadindo as nossas vidas e controlando, né, nossos processos ali. E a gente, assim, chega algum momento que a gente vai ter... A gente já está controlado por isso, mesmo que não pensando nessa questão mais técnica, né, dos algoritmos. Mas a gente pensa que as redes sociais estão nos vigiando, né? A gente está postando fotos, as pessoas estão controlando, a gente precisa de curtidas, de likes, né? Os stories ali precisam ter os comentários. Nós já temos um processo de controle aí, que a gente se comporta de determinada maneira a depender da expectativa daqueles que estão nos assistindo, como um grande espetáculo, né? Só que vai chegar um momento em que essa presença da tecnologia está de tal forma controlando os nossos processos, com a gente sim, que ela vai passar vai ser necessário, vai requerer um juízo ético. Aí a gente pode até chegar a essa questão do Kant, né? Eu acho que eu vou comentar isso no vídeo da dívida, né? Já estou cheio de dívida, vai ter vídeo para Dedéu para semana que vem. Vou tentar fazer os vídeos mais curtos. Por quê? Por exemplo, lá o caso do Tesla, lá, em que tem um carro que a gente pode escolher entre o egoísta e o altruísta. E o egoísta vai matar os outros para preservar a vida do indivíduo, o dono do carro, ou o altruísta vai preservar os outros e pode levar o indivíduo à morte. Nesse caso, no caso de uma situação de risco. E aí o Estado vai ter que decidir, né? Qual vai ser a escolha do indivíduo? Porque assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar o indivíduo decidir quem vai morrer nessa história? Porque isso seria prerrogativa do Estado. Só que o Estado vai invadir a nossa liberdade individual de escolher? Se ele acessar os nossos dados, pode ser que ele tenha o poder, né, como a gente falou, o poder justamente de fazer com que a escolha seja, de fato, institucionalizada, sem que a gente nem perceba. Porque nós já estamos, de tal forma, imbricados no processo ali de controle do nosso desejo, que a gente não percebe que a escolha está sendo feita, de fato, por uma terceirização, né? Terceirização do desejo. Né? Para que isso não aconteça, é preciso haver, de fato, um processo de reversão cultural, de revolução cultural, como as pessoas aí, às vezes acusam, o comunista quer revolução cultural. Não é isso. Mas é mesmo algo que a gente já está vivendo aqui nessa pandemia, de refletir sobre qual as relações, como a gente está estabelecendo as relações humanas e sociais, internacionais e políticas econômicas. Né? Se, de fato, esse modelo que nós temos hoje, ele atende às expectativas dos seres humanos, como provavelmente haverá, né, nas próximas décadas. É isso. Eu concluo agora, já são 8h20, né, para que a gente não se estenda tanto, né, porque o barco já está ficando quase vazio. Né. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenha sido positivo para vocês, que vocês tenham aproveitado. Né. Se eu não respondi todas as perguntas, mandem para mim no WhatsApp, podem mandar também para... Opa! A Isadora está aí?
Hoje é aniversário da Isadora. Então eu vou cantar parabéns para Isadora. Vamos lá, gente, vou cantar parabéns. Acho que vocês podiam todo mundo abrir o áudio de vocês agora para a gente cantar parabéns para Isadora. Vamos lá, gente. Vamos lá, abre o áudio de vocês assim para uma vez. Eu acho que abre o áudio de vocês e vão cantar parabéns para Isadora. Vamos lá. Abre todo mundo aí, vamos cantar parabéns para Isadora. Vamos lá. Libera o áudio de vocês aí. Vamos cantar parabéns. Vamos lá. Vamos lá, gente. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Parabéns, Adora! A chuva cai. Parabéns! Parabéns! Muitos anos de vida. Que este ano seja maravilhoso para você, que este ano comece agora, seja o ano de muitas conquistas e descobertas, claro, sempre com muita aprendizagem, que o conhecimento, seu conhecimento se estenda e você amplie os seus horizontes como nunca mais, né? Para que você tenha caminhos aí de grandes conquistas, de grandes sonhos. Ixi, me perdi tudo. Mas é isso, gente. Boa noite para vocês. Foi ótimo estar com vocês. Espero que a aula tenha sido produtiva. Feliz Páscoa para todos. Comem pouco chocolate e cuidem-se. Lavem as mãos. Não saiam de casa para que essa pandemia não se agrave mais do que já está. Tá? Boa noite para vocês. Bom descanso. Olha, a Meide até deixou uma mensagem bonita para vocês aí, ó. Desejaram todos, né? Uma Páscoa abençoada. Tchau, gente. Tchau.